prezadas gestoras, professores, professoras, pais, mães, familiares e queridos formandos, boa noite. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase que mencionei faz parte do livro O Pequeno Príncipe. A frase é do livro. Porém, na vida real, nunca conheci alguém que vivesse tão plenamente o significado dessa frase quanto ele. Vou repetir, se me permitem. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cativar significa criar laços, conservar. Ele sabia, como ninguém, cativar as pessoas. Vocês sabem de quem estou falando? Sim, sabem. Estou falando do professor Luiz Eduardo Conchinelli, que durante 18 anos lecionou na nossa escola. Também trabalhava em outras 2 escolas e faleceu precocemente no dia 2 de outubro de 2020. Sem dúvida alguma, deixou-nos um legado que ultrapassa aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. O Luiz Eduardo foi exemplo de professor na escola e na vida, pois ultrapassou as barreiras da sua disciplina e atingiu o coração dos seus alunos. Como ele mesmo dizia, ser professor é conhecer as pessoas e intervir na vida delas. E como ele sabia intervir, sabia demais. Bastava, numa simples conversa, partilhar um problema, e ele já se dispunha a ajudar, a buscar meios para minimizar as dificuldades e até mesmo criar mecanismos para transpor as barreiras físicas, como ele fez em relação ao estudante João Pedro Costa, em 2018, criando uma mão artificial para que o garoto, que tem uma síndrome rara, pudesse realizar o sonho de jogar ping-pong. Naquela ocasião, o gesto do professor ultrapassou os muros da escola. E a notícia repercutiu por toda a região. Se tornou manchete dos jornais e apareceu em todos os sites. Entretanto, para as pessoas que já conheciam o professor, aquilo não era uma novidade. Era apenas um entre tantos outros gestos já praticados pelo professor na sua árdua rotina de trabalho. Com sua fala mansa, sempre em tom baixo, sempre atento a tudo e a todos, jamais perdia a oportunidade de dizer o quanto acreditava no potencial de cada uma daquelas pessoas. Demonstrava, com a sua própria história de vida, que as conquistas dependem de muito, muito trabalho. E não desistir é um imperativo para quem, como ele, veio de uma família humilde, mas que reconhecia nos estudos a possibilidade de uma vida mais digna. Em nossas conversas informais, ele costumava dizer que Deus tinha lhe dado uma segunda chance,
um segundo tempo de vida, depois de ter passado por um grave acidente de trânsito e uma complexa cirurgia do coração. Ele dizia ainda que esse tempo seria usado para ajudar quem pudesse. E assim o Luiz Eduardo fez. Cativou pessoas, cultivou amizades, construiu uma família, trabalhou pela educação e contribuiu para um mundo melhor. Por ironia do destino e por razões que vão além da nossa compreensão humana, o professor Luiz Eduardo veio a falecer no ano passado, vítima das complicações decorrentes de um vírus mais forte do que a soberania de nações que até então pareciam dominar o mundo. A pandemia da Covid-19 levou milhões de vidas, entre elas a do nosso querido professor Luiz Eduardo. Para finalizar, peço licença e recorro mais uma vez a um trecho do livro que citei. Diz o seguinte: os homens do teu planeta, disse o Pequeno Príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser achado em uma só rosa ou em um pouco de água. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Caríssimos, caríssimas, o professor Luiz Eduardo sempre buscou com o coração. Por isso, nos cativou. E nos deixou a responsabilidade de seguirmos cativando pessoas, criando laços, enxergando além dos nossos olhos, buscando e vencendo obstáculos todos os dias. Em nome da equipe escolar da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Masqueto Okazaki, peço a Gilmara, esposa do professor Luiz Eduardo, aqui presente, peço a presença da Gilmara aqui conosco e manifesto, assim, em nome da equipe escolar da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Masqueto Okazaki, manifesto o nosso absoluto respeito e reconhecimento pela memória, pelo trabalho e pela vida do professor Luiz Eduardo Conchinelli, que permanecerá no coração e na história de cada um de nós. Para sempre, para sempre, para sempre, professor Luiz Eduardo. Obrigada a todos.